Eu quero fazer a leitura de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura desse texto, mas antes eu quero convidar você a fazer uma reflexão aqui comigo. Você tem um carro? Alguém aqui? Você tem carro? Você sabe quanto vale o seu carro? Sim ou não? A gente sempre confere, né, para ver se... Quem tem uma casa, por exemplo, sabe quanto vale a casa? Nós sabemos o valor que as coisas têm. O carro que a gente tem, o celular que a gente compra, a casa que a gente mora. Nós sabemos o valor das nossas despesas, etc. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes de nós lermos o texto de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Você sabe qual é o valor que você tem? Quanto vale você? Olha que silêncio, né? É mais fácil achar o valor do carro, o valor da casa, do celular. Mas eu queria que você ficasse com essa pergunta na sua cabeça. Quanto é que você vale? Se alguém tivesse de comprar você, se alguém tivesse de dar um valor por você, quanto seria esse valor? Quanto você vale? Agora vamos ler o texto. Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo 24. Mateus 17, a partir do 24, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Então Pedro respondeu: Sim, ele paga. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual é a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos seus súditos? Dos estranhos, dos súditos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo, os filhos estão livres da obrigação de pagar impostos. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue ela para pagar o meu imposto e o teu imposto também. Quando nós falamos de valor, é mais fácil colocar valor nas coisas do que colocar valor em pessoas. Mas nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós consideramos uns mais valorizáveis do que outros. E a grande questão aqui, nesse texto, e esse texto é um texto muito legal, assim, muito interessante, que talvez por conta da nossa assim, a gente lê tanto, que chega uma hora que as coisas vão perdendo significado. Mas quando nós prestamos atenção mesmo nesse texto, nós vamos observar o seguinte: Jesus aqui são pelo menos 4 personagens aparecendo: Jesus, Pedro, o cobrador de imposto e o peixe. Mas nós vamos observar que esse texto não tem absolutamente nada que a ver com o cobrador de imposto, nada que a ver com Pedro, nada que a ver com peixe. Na verdade, esse texto aqui tem a ver conosco, com você e comigo. Porque esse episódio aqui, ele acontece em Cafarnaum. Cafarnaum era uma localidade que ficava à beira-mar. E por estar à beira-mar, né, no chamado Mar da Galileia, que na verdade leva o nome, leva ainda, né, o nome de mar, mas na verdade é um grande rio.
E ele leva esse nome de mar porque é um lago, um enorme lago de água doce, mas que tem 22 quilômetros de extensão por cerca de 12 quilômetros média de largura. Quando você olha, recentemente eu estive em Macapá, e aí o irmão que foi me buscar, ele falou assim, eu vou aqui pela orla, pastor, para o senhor olhar aqui o nosso mar. E aí, capaz, quando ele mirou naquela orla assim, você só vê céu, você não vê o fim daquilo, que é o rio Amazonas, né? Eu falei assim, rapaz, isso aqui é o rio Amazonas, então, precisei até tirar uma foto, dá uma paradinha aqui, deixa eu tirar uma selfie, né, para registrar que eu fui de fato. Esse rio de água doce aqui em Cafarnaum, que é chamado de Mar da Galileia, é algo assim parecido, é uma dimensão muito grande. E alguns estudiosos, eles dizem que o Mar da Galileia é um lugar cheio de peixe, muito peixe. Dizem que até hoje, quando você mergulha no Mar da Galileia, você sente os peixes mordiscando a sua pele, de tanto peixe que existe ali. E, embora pareça ser uma informação irrelevante, nós vamos observar que saber a dimensão desse rio e saber a quantidade de peixes que esse rio tem é muito significativo para a gente entender aqui o contexto do que está acontecendo aqui. Então nós estamos em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar que estava à beira-mar, como nós dissemos, mas também era uma cidade portuária e uma rota comercial, porque por ali passava a chamada Via Maris, por onde se ligava desde a África até a Síria. Todas as relações comerciais, elas se ligavam ali. Então, é um lugar cheio de gente. É um lugar com uma movimentação grande e profunda de pessoas. E se você ler os evangelhos, você vai observar que esse lugar é o lugar que Jesus faz uma espécie de QG dele, é o lugar para onde Jesus sempre volta, é o lugar da volta de Jesus, é o lugar onde Jesus se reúne com seus discípulos, é o lugar de Jesus. E quem mora nesse lugar? Pedro. E a história está contando para nós o seguinte, Jesus está voltando então para Cafarnaum, e quando ele está chegando em Cafarnaum, Jesus já se adentrou na casa, Pedro está chegando na casa, e quando Pedro está chegando, os cobradores de impostos abordam Pedro. E ao abordarem Pedro, eles fazem uma pergunta para Pedro. Jesus e os discípulos dele, vocês aí, vocês não vão pagar o imposto do templo? Não, é assim mesmo? Vocês vão viver assim? Esse imposto aqui, assim, em Israel havia diversos impostos. Não era muito diferente da nossa vida hoje, não, né? Que a gente recebe o dinheiro e fica só contando para onde ele vai, né? Como é que é? É IP alguma coisa, né? IPVA, IPTU, vai tudo embora. Nessa época aqui em Israel também tinha muito imposto. Mas havia um imposto especial, que era o imposto do templo. E o que era o imposto do templo? Herodes havia refeito toda a construção do templo, e havia sido uma construção magnífica, o templo tinha ficado algo assim extraordinário. Vocês se lembram que Jesus, em uma das conversas com os discípulos dele, lá em Mateus 24, em Marcos 13, os discípulos estão num lugar elevado e eles estão olhando o templo, e eles dizem assim para Jesus, olha mestre, que construção, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, né? Aquele momento que Jesus diz assim, pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. Então o templo era algo suntuoso, era algo grandioso. Esse templo não tinha a ver muito com aquele templo de Salomão lá de trás. Esse templo era um templo do tamanho do ego, da megalomania de Herodes. Era um presente de Herodes. Só que um templo daquele tamanho, ele gera manutenção. Então o que eles fizeram? O governo então lançou um imposto, e esse imposto, todo cidadão acima de 20 anos, judeu, ele tinha que pagar o imposto para preservação, para manutenção desse templo. E é isso que esses homens estão dizendo aqui. Eles estão chegando e dizendo para Pedro assim, olha,
vocês então não dão dinheiro para sustentar o templo, não? Como que vocês podem ser crentes e vocês não dão dinheiro para sustentar o templo? Pedro dá uma resposta aqui no texto. Você vai observar que Pedro ele não falou com Jesus ainda. Mas quando Pedro é questionado, automaticamente Pedro dá uma resposta impulsiva e rápida. Sim, o mestre paga o imposto. Aí eu fico imaginando que o cara deve ter falado assim, então cadê o dinheiro? Aí o Pedro, calma aí que eu vou lá buscar. Agora, observe o seguinte, quando Pedro entra para buscar o dinheiro para pagar o imposto, o texto bíblico vai dizer, no versículo 25, que Jesus se antecipou ao que Pedro ia dizer. Isso é interessante. Quando Jesus se antecipa, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Os reis cobram impostos de quem? Dos seus filhos ou dos súditos? A resposta é óbvia. Não, o rei não cobra imposto dos seus filhos. O rei cobra imposto dos súditos. Aqui, há um jogo aqui de insinuações. Porque quando Pedro responde, o imposto é cobrado dos súditos. Jesus responde para ele assim, logo, os filhos estão livres da obrigação de pagar imposto. Isso aqui, olha que interessante. Olha o sarcasmo de Jesus. Olha a profundidade do sarcasmo de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, Pedro. O reino de Deus, eu sou quem? O senhor é o filho. Se eu sou o filho, e o templo é do meu pai, eu estou desobrigado a pagar o imposto, correto? Só que isso aqui deve ter dado uma explosão na cabeça do Pedro. O Pedro não entendeu isso aqui. E ele não entende, ele tanto não entende, que Jesus rapidamente diz, para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, e lá dentro da boca dele tem um estáter. Tira esse estáter da boca dele, e paga o imposto meu e o seu. Agora, observe o seguinte. Quando Pedro diz assim, sim, Jesus paga o imposto, essa resposta não tinha sido dada por Jesus a ele. Porque, na verdade, o envolvimento de Jesus com o templo foi um envolvimento pequeno. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, você vai observar que as poucas vezes em que Jesus foi ao templo, deu confusão. Deu confusão. Então, Jesus, na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho conexão nenhuma com isso. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, olha, se eu sou o Filho de Deus, e o imposto está sendo colhido para sustentar o templo lá, esse templo não tem a ver comigo. Se eu estou pagando o imposto, esse templo não tem a ver comigo. Porque eu sou o Filho de Deus. Então, é como se ele dissesse o seguinte, olha, esse templo aí, Pedro, esse templo aí, ele só tem o dinheiro mesmo. Porque a presença de Deus não está lá, não. Agora, ele vai fazer então um contraponto na história. Quando ele diz assim, vá lá ao mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que você pegar. Bom, Jesus poderia ter dito assim, joga o anzol, e vai que você pega algum peixe ali, que tem uma moeda entalada na sua garganta, tem uma moeda entalada. E essa moeda é suficiente para pagar o nosso imposto. O imposto era de 2 dracmas. E um estáter valia 4 dracmas. Então o que Jesus está dizendo é, olha, tem um peixe que tem dinheiro suficiente para pagar o imposto nosso, o meu e o seu. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo assim, ó, nesse mar cheio de peixe, tem um peixinho que tem mais riqueza entalada dentro dele do que toda a suntuosidade do templo de Herodes. É como se Jesus estivesse fazendo um contraponto com Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro o seguinte, olha Pedro,
O valor das coisas não está na suntuosidade, não está no dinheiro que foi gasto para imprimir o ouro, no dinheiro que foi gasto para colocar o mármore, ou no dinheiro que é gasto na manutenção. Não, se você não tem a presença de Deus, o templo não tem valor nenhum. Agora observe o seguinte, há dentro desse mar, repleto de milhares e milhares de peixes, há um peixe que Jesus conhece ele, que Jesus sabe quem ele é, e Jesus sabe que dentro dele tem uma riqueza que resolve um problema. Enquanto todos estão olhando para a suntuosidade do templo, Jesus está olhando para dentro do mar da Galileia. E quando Jesus olha para dentro do mar da Galileia, tem um peixinho insignificante que tem mais valor dentro dele do que todo o ouro que tem no templo. E isso traz para nós esse significado, que Jesus ele conhecia todos os peixinhos do mar da Galileia, mas ele sabia especificamente que havia um peixe, um peixinho, que tinha dentro de si uma riqueza que resolvia todos os problemas. Bom, o Pedro pesca, pega lá a moeda, paga o imposto, e agora você faz a pergunta. Ok, entendi a história, texto bonito, muito legal. O que isso tem a ver comigo? Qual é o significado disso para mim, para a minha vida? Aí nós vamos voltar na nossa pergunta inicial. Qual é o valor que você tem? Quanto vale você? Porque quando nós fazemos essa pergunta, e o texto aqui não está relacionado com imposto, não está relacionado com o mar, não está relacionado com o peixe. Não, o texto aqui está falando de você. O texto aqui está falando de mim. E a grande questão é, talvez seja você, um peixinho, numa dimensão monstruosa de mar, que se acha e se considera insignificante, mas há uma riqueza que Deus coloca em você, que faz com que você tenha um valor incomensurável. É claro que quando a gente fala de valor, a gente, no período, na época que a gente vive, você lê assim, tema da mensagem, você tem valor. Vixe, já vem esse pastor aí com esses, como é que chama? Triunfalismo. Olha, você é amado de Deus. Deus não quer te mandar para o inferno, Ele te ama. Agora, observe o seguinte, nós precisamos fazer um contraponto aqui. Porque no sentido lato, assim, no sentido mais abrangente, mais aberto, de fato você não tem absolutamente nenhum valor. Porque o que imprime valor a você e o que imprime valor a mim, não é exatamente o que nós somos, é aquele que está em nós, aquele que é colocado em nós. Então, no sentido lato, ninguém tem valor, nós somos todos descartáveis, nós somos todos, não passamos de blocos de carbono para serem consumidos pelo fogo. Mas quando nós nos encontramos com esse olhar de Jesus, quando esse olhar de Jesus encontra a gente em meio a uma dimensão de outras tantas milhares e bilhões de pessoas, esse olhar de Jesus encontra a gente, esse olhar de Jesus mostra para nós que aquilo que nós somos não é exatamente aquilo que vemos diante do espelho, aquilo que nós somos é aquilo que está dentro de nós. Deixa eu fazer uma outra observação. Talvez você olhe para a sua vida e você diga assim, eu sou insignificante. Como nós já dissemos, do sentido lato, você é insignificante. No sentido estrito, você não é. No sentido estrito, quando Deus sela você, você se torna de um valor que não pode ser somado. E quando nós falamos isso, nós precisamos relacionar toda a nossa história.
Porque algumas pessoas, elas passam a vida inteira reproduzindo para elas mesmas que elas não valem absolutamente nada. Uma vez eu conversei com uma menina, e essa menina tinha um sério problema na sexualidade. Ela tinha uma promiscuidade. E numa conversando, ela disse assim para mim: sempre me disseram que eu não valia nada. Então agora eu estou mostrando para todo mundo que eles têm razão. Eu não valho nada. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a chegar à conclusão de que desgastar, consumir completamente a sua vida é o melhor caminho, apenas porque insistentemente pessoas disseram que ela não valia nada. E pessoas iguais a essas têm aos montes. E o que o Evangelho faz com essas pessoas? O Evangelho resgata o valor, o Evangelho resgata a dignidade. Porque a Bíblia diz que Jesus retira a gente, quando a gente está mergulhado naquele lamaçal de pecado, Jesus retira a gente de lá e Jesus coloca a gente em terra firme. Jesus transporta a gente desse mundo fétido, desse mundo escuro, desse mundo tenebroso e coloca a gente no seu reino de amor. E nesse reino de amor você tem significado, você é alguém, você é uma pessoa que é amada, você é uma pessoa que pode amar. Uma vez, uma menina, seus 14 anos na época, fui pastor dela. Ela me chamou para conversar e ela disse assim: eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: pois não, vamos conversar. E ela começou a chorar. Começou a chorar. E eu ali naquela situação, sem saber o que fazer, o que foi, o que aconteceu, me fala. Ela virou para mim e disse assim: eu quero que o senhor me diga que eu tenho algum valor. Que a minha vida tem alguma importância. Eu falei: mas por que você está me perguntando isso? Por que você está me dizendo isso? Ela: porque eu acho que a minha vida não vale absolutamente nada. A minha vida não tem importância. Eu falei: mas não tem importância para quem? E ela começou a contar um pouco da história, um pouco das coisas que iam na cabeça dela. Só que quando a gente se depara com uma situação dessa, é um dilema, porque como que você faz uma pessoa acreditar que ela tem valor? Que a história da vida dela não termina naquilo que ela pensa. Que a história da vida dela pode ter uma transformação exponencial, extraordinária. Como que a gente faz ela acreditar nisso? Com quais palavras a gente consegue fazer isso? Mas a pergunta que fica é: quantas outras pessoas que passaram a vida inteira sendo consideradas insignificantes pelos seus pais? Quantas pessoas que andam por aí, caminham suas vidas, e elas têm sempre na cabeça a ideia de que não há ninguém que as considere valiosas, preciosas. Há muitos anos atrás eu li um livro que contava uma história que na época me causou um impacto muito grande. Era um lugar, eu não lembro agora o país, mas era um país no Oriente, país oriental, em que as meninas eram usadas na prostituição desde quando elas tinham assim 5 anos, 2 anos, 5 anos. E uma das histórias que é narrada no livro é de uma menina que havia sido usada na prostituição desde quando ela era um bebê. E quando elas atingiam a idade de 10 anos, 12 anos, 13 anos, elas já estavam com a vida completamente destruída, o corpo completamente destruído. E aí elas perdiam o valor para a prostituição. E elas eram descartadas. E essas meninas, elas iam viver
num enorme lixão que tinha. Até que uma missão começou a resgatar essas meninas do lixão e devolver a essas meninas dignidade. Mas ele contou uma história que me chamou a atenção. Uma dessas meninas que foram resgatadas, levaram ela para a casa de acolhimento. Ela tomou um banho. E aí colocaram a refeição na mesa. E ela não conseguia se assentar à mesa. E quando eles viraram as costas, quando eles tiraram a atenção dela, ela pegou o prato de comida, virou o prato de comida no chão e começou a comer como se ela fosse um animal, como se ela fosse um bicho. E ele disse assim: é exatamente isso que acontece quando toda a nossa dignidade e todo o nosso valor é retirado de nós. Nós nos tornamos como bichos. E ele narra no livro que algumas meninas tinham dificuldade de dormir numa cama. Eles arrumavam a cama e elas diziam assim: essa cama é para mim? Ela: não, eu durmo no chão, eu fico no chão aqui mesmo. Existem pessoas que têm a vida roubada, que têm a vida tirada, quando o valor é roubado de nós. Mas quando o Evangelho chega, o Evangelho resgata a nossa dignidade. E o Evangelho mostra para a gente que o lugar da gente se sentar é na mesa. Que a gente tem uma cama para deitar. Mas o Evangelho mostra para a gente que a gente tem uma casa para onde voltar. O Evangelho resgata a gente. E o que Jesus está mostrando aqui para a gente é: talvez você também tenha algo entalado em você. Agora, aquilo que era o entalo daquele peixe, aquilo que era o grande problema do peixe, na verdade se transformou na grande solução para Jesus e Pedro. O que Jesus está mostrando para nós é o seguinte: talvez os seus dilemas de vida, talvez a sua história de vida, talvez as coisas difíceis que você tem guardada na sua cabeça, isso não tem a ver com a nossa condição social, isso não tem a ver com a nossa condição intelectual, isso são coisas que vão sendo plantadas em nós. Isso que lhe causa desconforto, nas mãos de Jesus Cristo pode ser usado para glorificar o nome de Deus, o nosso Pai. Aquilo que causava desconforto nesse peixe, na verdade era algo de muito valor, era algo de um valor extraordinário, que resolvia um problema. Quantos de nós enfrentamos dilemas na nossa vida, que é simplesmente Deus mostrando para nós o seguinte: olha, apesar desse desconforto, há valor nisso que você está sofrendo. A lógica de Jesus é essa. Em milhões de peixes do mar da Galileia, Jesus conhecia todos eles, mas Jesus sabia que havia um peixe entalado. E o problema daquele peixe era a solução para Pedro. O problema daquele peixe era uma história do Evangelho. Por isso que Jesus usa essa lógica no capítulo 6, por exemplo, de Mateus, quando ele diz assim, que porventura vós não valeis mais do que os pardais? Se Deus cuida de pardais, não vai cuidar de vocês? Aí ele vai dizer: vocês valem muito mais do que lírios do campo, que nascem hoje e amanhã morrem, e apesar de toda a sua beleza, perdem significado. Mas vocês não. Vocês continuam debaixo do cuidado de um Deus que olha para você e Ele não enxerga o que você é, Ele enxerga o que você pode ser. Se Jesus cuida de pardais, de lírios, de peixes, muito mais, Jesus cuida de pessoas feitas à sua imagem e semelhança, com as chances que tem de orar, de olhar para cima e dizer: Senhor, muda a minha história. Senhor, muda a história da minha vida.
E se você se sente um zero à esquerda, Deus conhece você. Deus cuida de você. Porque para Ele você tem valor. Isso não é um valor barato. Isso não é um valor existencial. Isso não é valor de ideologia. Não, esse é o valor que custou o mais precioso de todos os sangues. O sangue de Jesus Cristo. Esse é um valor que custou a vida daquele que era o único filho. Esse é o valor derramado na cruz do Calvário, para que permitisse que a nossa história de vida fosse mudada, que a nossa história de vida fosse transformada. O prejuízo de Jesus na cruz, aquilo que causou desconforto para Jesus na cruz, aquilo que entalou na garganta de Jesus na cruz, foi aquilo que resgatou a nossa dignidade, foi aquilo que resgatou a nossa vida, foi aquilo que resgatou a nossa história. Por isso, você precisa deixar que o seu coração seja pescado por esse amor de Deus. Você precisa entender que o amor de Deus, ele é um amor que está para além da sua capacidade de fazê-lo existir. A Bíblia diz que todo amor humano é um reflexo do amor de Deus. E é um engano as pessoas acharem que Deus ama, e eu de fato discordo de um amor incondicional. Eu não acredito que exista amor incondicional. O amor de Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele ama você na condição que você está. Mas Ele exerce esse amor a cada momento, fazendo você ficar melhor do que você está. Dizer que o amor de Deus é incondicional significaria dizer que Deus ama você do jeito que você está e Ele deixa você do jeito que está. Mas não é assim. O tempo todo, quando o amor de Deus nos encontra, o tempo todo Deus está dizendo: você não precisa mais disso, você não é isso, você não é essa pessoa mais, você não é mais essa história, você agora é outra pessoa, você agora é outra criação. Então o amor de Deus não nos condiciona, o amor de Deus nos transforma. E nos transforma no quê? Nos transforma naquilo que de fato nós deveríamos ser. Por isso que a Bíblia diz que Deus está trabalhando em nós para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, a semelhança de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Deus nos ama. E dizer que Deus nos ama é dizer que apesar de tudo, Deus continua acenando, sinalizando e chamando você para viver uma vida completa com Ele. Eu quero terminar contando a história de uma menina, uma outra menina. Essa do meu relacionamento, uma menina que eu amo muito, que eu poderia ser o pai dela. E um dia, ela passou uns dias na nossa casa e conversando, e ela disse assim: olha, eu tenho muita dificuldade de entender o amor de Deus como um pai. Eu disse: por quê? Ela: porque o meu pai me abandonou. E eu não consigo achar explicação plausível que justifique o fato de o meu pai ter me abandonado. E eu me lembro que no dia que nós conversamos sobre isso, nós atravessamos a madrugada conversando na sala de casa. E chegou o dia dela ir embora. E quando nós estávamos levando ela para o aeroporto, ela disse assim: olha, eu queria que você fosse o meu pai. Eu não tive um pai, mas se eu tivesse um pai, eu queria que fosse igual você. É óbvio que eu fiquei muito lisonjeado. Mas ainda assim, havia uma resposta que ainda não havia sido encontrada, que é: como eu consigo restaurar o meu relacionamento com Deus, que é o meu Pai Supremo, se eu não consigo enxergar a imagem de um pai?
E levamos ela para o aeroporto, ela foi embora. Uns 2 dias depois ela me ligou. Ela falou: Sam, eu preciso conversar com você. E eu falei: é agora. Parei tudo que eu estava fazendo, me assentei. Ela falou assim: olha, eu voltei para casa desse jeito. E estava uma confusão na minha cabeça, uma confusão no meu coração. E aí um amigo meu chegou e falou assim: olha, eu quero que você vá no PG com a gente, vá na célula com a gente. Ela disse: eu não vou, eu não quero. E ele falou assim: não, aí eu não aceito não, eu vou passar aí, vou buscar você e você vai do jeito que tiver. Eu te arrasto nem que for pelo cabelo. Ela falou: Sam, eu fui. E quando chegou lá, no momento da oração, uma pessoa chegou até ela, que ela nunca tinha visto. Uma pessoa chegou e disse assim: Deus está dizendo para você o seguinte: você precisa deixar Ele ser o seu pai. Você precisa deixar Ele amar você. Você precisa se entender amada, se permitir ser amada. Porque quando a nossa cabeça ela vai sendo condicionada, a gente não acredita que alguém possa nos amar, que alguém possa enxergar valor em nós. E ele disse: olha, Deus está querendo ser o seu pai, mas você tem que deixar. E ela falou para mim: Sam, o meu coração foi restaurado. Pela primeira vez nos meus 18 anos, eu consegui perceber o que é ter um pai que ama, que cuida, que em meio a uma multidão de pessoas conhece o meu nome e sabe quem eu sou, e conhece os meus dilemas, e sabe qual é o espinho atravessado na minha garganta, sabe exatamente quem eu sou, e eu não preciso me esconder dele mais, eu não preciso fingir o que eu sou, o que não sou, eu posso simplesmente ser, porque o amor dele me constrange de tal maneira que eu sou transformada todos os dias. É isso que trata esse texto. O amor de um Deus que enxerga em nós o que está atravessado, mas isso que está atravessado, embora nos cause desconforto, nas mãos dele, é algo extraordinário, é algo poderoso, é algo surpreendente. Por isso, nessa noite, permita que esse amor te pesque, para que suas lágrimas, as nossas dores, sejam transformadas em preciosidades. Que o nosso sofrimento seja transformado em algo sem valor. Que nessa noite, que nesse momento de oração, você possa enxergar que apesar das suas dores, há um Deus construindo diamantes, pérolas. E o que você precisa fazer é se deixar ser fisgado por esse amor. Se despir daquilo que você finge ser, daquilo que não é. E permitir que Ele te coloque roupas novas. E transforme você num grande tesouro para a vida eterna. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. A Bíblia contou a história de um peixinho. Mas esse peixinho podia ter o seu nome. Esse peixinho podia ter o meu nome. Em meio a um mar de desilusões, há um Deus que nos resgata e tira de nós algo precioso. Eu não sei quais são as suas dores, os seus dilemas. Talvez seja a sua angústia, solidão, medo do futuro, o que vai ser? Talvez você tenha até ouvido a sua vida inteira que você não ia prestar para nada. Um primo disse, um tio falou. E você vem vivendo a sua vida tentando provar para você mesmo que você não é aquilo que disseram. Mas posso te dizer uma coisa nessa noite em nome de Jesus? Entrega a sua vida e suas causas na mão do eterno Deus.
Deixa Ele olhar para você. Deixa Ele fisgar você, mas deixa Ele falar no seu coração quem é você e qual é o valor que você tem. Não permita que nenhuma voz externa, turbulenta, diga para você o que você é. Cale todas as vozes, emudeça todas as vozes para você ouvir a voz do teu eterno Pai, dizendo quem é você, quem é você. E ao ouvir essa voz, a minha oração é que você se entregue a ela. E apesar dos pesares, que você receba esse abraço de um Deus que nunca se esqueceu, que nunca desacreditou de você e que sempre esteve em busca de você.